Bem, meus amigos da ATV do Povo, esta é a parte 4, onde foi ouvido o ex-secretário de administração Matheus Braga, que alega ter sido exonerado dia 7 de abril de 2022, e os processos de autos de locação, né, que visou a locação do prédio do Pitágoras, onde funciona temporariamente a prefeitura de Ipatinga. Matheus Braga disse que começou 48 dias após ele ter sido exonerado da pasta como secretário de administração. Neste momento, nesse vídeo 4, você está ouvindo aí parte das perguntas da vereadora professora Mariene, que é a oposição ao governo Gustavo Nunes. Obviamente tem que ter isso mesmo. À esquerda do vídeo, ou seja, a direita dela, de terno cinza e camisa azul, o vereador Fernando Hatzky, que é um vereador eleito do ex-prefeito Nadielo Rocha, e também ele quem tentou de várias maneiras e não conseguiu comissão processante para caçar Gustavo Nunes. À direita da tela, à esquerda da vereadora professora Mariane, está o vereador Ney Professor, vice-presidente da Câmara, que, segundo boatos, está aí apoiando o pré-candidato a prefeito doutor Heleno do Hospital. Vamos continuar ouvindo agora algumas perguntas da professora Mariene, vereadora, e em seguida Fernando Hatzky. Do processo inicial sem nenhum tipo de participação, só por e-mails. Obrigado. Senhor presidente, posso fazer a pergunta? Sim, o vereador Fernando Hatzky. Então, a pergunta ao doutor Matheus é em relação à vistoria, né? O senhor não participou desse processo, a vistoria que geralmente acontece antes, né, da contratação, a vistoria técnica, visto que nessa contratação houve a dispensa da licitação. O senhor então não participou desse processo de vistoria, correto? Faz as vistorias de avaliação. Quem faz as vistorias de avaliação de imóvel é a comissão de avaliação. São servidores efetivos. Isso é regulamentado por um decreto municipal, que é o uma resolução municipal que é 345 de 1990, artigo 2º e 3º. O senhor foi dispensado, doutor Matheus, conforme o senhor mesmo afirmou aqui, né? Quase 50 dias antes do contrato. Mas o senhor tinha conhecimento de alguma tratativa que a prefeitura ela iria pagar R$120 mil ao senhor Batista, senhor Antônio Batista, proprietário do imóvel, e 140 mil para alguma empresa, uma suposta empresa? O senhor tinha esse conhecimento dessa forma de pagamento? Não. 120 mil, 140 mil? Não. Esse diferencial o senhor não conhecia? Não. O vereador? Eu gostaria. Agora o vice-presidente da Câmara, como nós dissemos no preâmbulo deste quarto vídeo. Se eu for fazer uma pergunta aqui no segmento porque são várias perguntas curtas, e aí eu teria que discorrer de forma longa e poderia se tornar difícil, né, como foi. Eu poderia fazer algumas outras perguntas de forma mais simples, só para dar encaminhamento? Pode sim, vereador. Tá ok, obrigado. Senhor Matheus, boa tarde. Vereador, o senhor, né? Graças a Deus, está bem também, e a gente está aqui só para realmente trazer à tona aqui a luz da verdade, né, para que todos possamos realmente ter clareza aí na hora da votação. Só um ponto, o senhor tinha chegado ainda, eu falei exatamente sobre isso. Acho que o trabalho está sendo muito bem conduzido pelo vereador Ivaldo e todos os participantes aqui da casa, porque de fato é importante esclarecer qualquer tipo de dúvida que tenha relacionado a esse processo. Sim, claro. Só para essas perguntas que eu vou fazer são rápidas, o senhor já respondeu algumas, só para eu entender. O senhor foi secretário administrativo, correto? E foi exonerado dia 7 de abril. Secretário de administração do dia 1º de janeiro de 2021 a 7 de 4 de 2022. Perfeito. Logo depois o senhor foi reconduzido à Secretaria de Governo. Eu assumi a Secretaria de Governo logo depois dessa exoneração. Exatamente. Não ficou fora da gestão pública? Da administração pública? Do órgão gestor? Isso. Não, ok. Estava no Secretaria de Governo. Ok. Quem iniciou essa tratativa dessa locação? Como é que esse prédio, ou como é que o município identificou o corretor responsável pela locação desse prédio? Eu tinha tratado isso aqui, vereador. Eu tinha até respondido à comissão. Pode ser bem breve, só para... Eu tinha respondido à comissão, à presidência aqui, e tudo isso foi tratado de forma oficial através de e-mail e CIs internas. O prefeito Gustavo Nunes, em algum momento, teve acesso a esses e-mails? Ele participou diretamente dessa locação? Não. E o senhor se reuniu com a Secretaria de Educação em algum momento, como gestor da administração pública, para discutir essa locação, para verificar os trâmites? Todas as tratativas eram conversadas a nível de secretariado, então todas as conversas aconteciam em reunião de secretários. Ok. O senhor deu uma das respostas que, quando foi exonerado dia 7 de abril, passou a não negociar mais. O senhor me fala agora que o senhor tratou de todas as negociações do secretariado, que todos os secretários tinham consciência da... O senhor acabou de falar numa das perguntas. Não, só deixa eu concluir.
O senhor informou que quando foi exonerado no dia 7 de abril, o senhor não mais tratou desse assunto. E agora o senhor afirma aqui pra gente, para gravar nos autos, para gravar nos anais da Câmara. Deixa eu concluir, por favor. Para gravar nos anais da Câmara sobre o senhor. Professor, só um motivo. Vamos fazer o seguinte, gente. Quando eu estiver falando, né, o outro vai ter direito à fala. Então não deixa isso poder falar, não fica como você pedindo, presidente. Só um motivo, deixa eu só concluir. Deixa ele só concluir a pergunta dele. Porque a pergunta está afirmando uma coisa que não é realidade. O senhor vai ter o direito de falar. Ele vai perguntar e o senhor responde. Bom, voltando à pergunta, o senhor afirmou para a gente que foi nomeado secretário de governo imediatamente e não ficou fora da gestão pública. E que logo após a tratativa não foi com o senhor mais, porque não estava na Secretaria de Administração. No entanto, o senhor afirma que tudo foi negociado na reunião do secretariado. Obviamente, todos os secretários tomaram conhecimento dessa tratativa e de todas as questões que até o dia que o senhor foi exonerado novamente, né? Posso responder? Ocorreu. Pode. Essa parte pode. A pergunta era se eu fui exonerado da Secretaria de Administração. Tá claro. Isso. Tá claro. A fase que eu participei desse processo, eu expliquei nas perguntas aqui à comissão, e isso também está no meu relatório técnico aí, que é a nota técnica em relação à minha participação desse processo. E tem que fazer uma linha de corte, porque eu sou exonerado no dia 7 de 4 de 2022. A partir daí, a automação e a gestão do processo acontece que ele é autuado no dia 25 de 5, é pelo novo secretário. Ele é o responsável da pasta. Tá, mas quem iniciou essa negociação dentro da prefeitura passou por quais secretários? Essa primeira discussão para a alocação de um prédio qualquer? Eu expliquei no início sobre uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público, que é a ação 500.0392.19.2018.13.013, que o Ministério Público promoveu contra o município sobre a falta de segurança, na verdade, ausência de segurança contra incêndio e pânico, e o auto de vistoria do Banco Primeiro, que é o AVCB. E dia 20 de 4 de 2021 teve uma sentença que fixou o prazo de 24 meses para que o Poder Executivo promover essas reformas. Daí em diante, o município e toda a administração municipal estava nesse objetivo de resolver isso. Tá, mas a minha pergunta é, quais os nomes dos secretários Foi tratado em reunião do secretariado. Tá, mas o secretário Cezuma participou e ele deu a opinião, ele falou uma coisa, o secretário de governo, o secretário de administração, o secretário de saúde, como é que foi? Isso está no meu relatório técnico também. Tá, mas a gente não está aqui para ler relatório, a gente está aqui para receber informações, né? O relatório é uma informação também, vereador. O senhor consegue responder as perguntas? Está no relatório técnico. Não, a minha pergunta é, o senhor consegue responder as perguntas? Está no relatório técnico. Tá, em relação ao profissional, o Vanderlei, o senhor tem alguma relação profissional com ele, prefeitura de Patinga? Isso não cabe responder porque não tem nada a ver com o processo. Não, é só uma pergunta, sim ou não responde. Não vou me reservar o direito de responder. Ok. O senhor Robertinho Soares, quando secretário de governo, o senhor assumiu a pasta dele. O senhor Robertinho Soares, ele era, ou qual foi a relação dele nessa contratação, para chegar nessa conclusão da contratação do prédio da Cidade Nova? O Robertinho, quando secretário de governo, como eu fui também, tratava da articulação política do governo, inclusive em reuniões de base que o senhor participava. Sim, perfeito, mas eu estou perguntando em relação ao contrato de locação. A função administrativa da Secretaria de Governo é a articulação política e a representação política do governo. Isso está instituído pela lei municipal que trata sobre a organização administrativa municipal. Perfeito. E qual é a atribuição da Secretaria de Educação? A gente tem que pegar a lei para ler ela como toda, mas a princípio é a articulação política do governo. Perfeito. As reuniões de base, Qual é a responsabilidade ou atribuição da Secretaria de a Educação? articulação de educação, desculpa. De Educação. A pasta de cuidar da educação do município e a atribuição como um todo. E por que ela foi envolvida na tratativa de locação? Não é a atribuição dela. Tem que tratar com os secretários responsáveis pelo processo. Como eu disse, eu fui exonerado antes desse processo ser formalizado. Eu sou exonerado no dia 7 de 4. Esse processo começa no dia 25 de 5. O contrato ele permite, o senhor sabe se o contrato permitia sublocação quando foi passado, né, para os corretores, por exemplo, para que ali fosse um shopping, né? Ali permitia sublocação, o senhor sabe? Vereador, mais uma vez, esse processo começa no dia 25 de 5. Toda a fase de avaliação de imóveis, de documento, eu não participei, eu não era secretário. A gente consegue levantar um nome para que a gente traga aqui e consiga responder essas perguntas para a gente com mais clareza, sem que a gente precise. Está aqui, né, levando essa CPI a um prazo tão distante e que a gente consiga trazer pessoas que consigam nos responder todas essas dúvidas que a gente tem, para que a gente consiga fazer um juízo mais próximo da realidade. A gente só consegue nos indicar os nomes da prefeitura? O senhor está me pedindo uma opinião? Estou te fazendo uma pergunta, o senhor consegue nos dar alguns nomes que participaram efetivamente desse contrato? Aqui está o doutor Vinícius Milanês, que é um advogado reconhecido no município. Vocês têm todo o suporte jurídico para poder fazer essa avaliação. Isso não cabe a mim. Tá bom. O senhor, quando foi levado... Me desculpe, pessoal, mas matou o vereador. Ô, Ney, acabou com você, viu? Por que o senhor foi exonerado depois da Secretaria de Governo? Por que foi isso? Cabe ao prefeito, que é o responsável, falar sobre isso. Ok.
só a título de conhecimento, os cargos em comissão são de livre nomeação e livre exoneração também, como os assessores do senhor e qualquer assessor da Câmara. Então, Mas se nomear e ser exonerado, Mas esses cabe aos mandatários. Perfeito, mas pelo menos os que trabalham comigo têm um motivo, que seja dele ou meu. Mas o motivo sempre existe, né? Ô, E eu procuro- Sou Matheus, e eu- vereador. E é dessa forma Não, que eu trabalho. vamos focar aqui no. Vamos focar. Não, todas essas perguntas. Bom, agora a gente vai continuar no próximo vídeo, parte 5. Deixe seu like.